A gente vai começar a discutir os fenômenos magnéticos. Tá? Se na eletrostática o nosso problema fundamental era calcular a força elétrica exercida por um conjunto de cargas estáticas ou mesmo por uma distribuição contínua de cargas, né? Então você tinha uma carga de prova, né? Você tinha um ponto no espaço onde você gostaria de encontrar as quantidades eletrostáticas, por exemplo, a força elétrica que atua nesse ponto devido a uma distribuição de carga, seja ela contínua ou discreta. A partir da força, calcular o campo elétrico e também você pode definir a quantidade como uma quantidade escalar como potencial elétrico e a partir dela calcular o campo elétrico. Enfim, nós vimos tudo isso quando estudamos eletrostática. Então, na eletrostática a gente tem cargas estáticas e a gente quer saber qual é a consequência na dinâmica de outras cargas que essa distribuição de cargas estáticas realiza. Né? Então, essencialmente calcular a força elétrica e o campo elétrico. Né? A gente viu que o campo elétrico ele está relacionado com a energia potencial eletrostática armazenada numa distribuição de cargas. Né? A gente vê que o campo elétrico ele tem uma realidade física bastante importante. Né? Para começar a estudar os fenômenos magnéticos, né? Bom, primeiro, né, os fenômenos magnéticos eles estão relacionados a cargas em movimento. Eles estão relacionados a correntes elétricas. No caso aqui vão ser correntes estacionárias. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre correntes estacionárias. Mas é sempre que se falar de problemas ou fenômenos relacionados ao magnetismo, eu tenho que ter uma carga em movimento. Tá? Eu não vou ter mais cargas paradas e estáticas. Eu preciso ter uma corrente elétrica. Né? Esse é o conceito-chave, o conceito de corrente elétrica. Mas antes da gente passar a discutir o que é uma corrente elétrica, os tipos de corrente elétrica e, enfim, mais detalhes sobre isso, a gente precisa entender o que é a força magnética. Tá? E para isso vamos considerar duas situações. Vamos considerar dois fios paralelos. Tá? Na primeira situação, em cada um desses fios eu tenho uma corrente com sentido oposto. Tá? Então, num fio a corrente vai num sentido, no outro fio a corrente vai no sentido oposto. E uma outra situação em que as correntes têm o mesmo sentido. Tá? Então, vamos começar pela primeiro caso. Tá? O caso 1. Tá? Então, primeiro eu vou considerar dois fios paralelos. Então, dois fios paralelos por onde passa uma corrente. Tá? Por onde passa uma corrente. Tá? Mas essa corrente tem sentido oposto em cada um desses fios, tá? Então vamos imaginar que a gente tem um fio aqui, tá? E o outro fio paralelo aqui. Tá? E de alguma maneira a gente consegue realizar um aparato aqui, ligar elas aos polos de uma bateria para que passe uma corrente. Tá? Nesse fio, deixa eu escolher uma cor melhor aqui, verde. Nesse fio a corrente tem esse sentido. Peraí. Aqui. Tá? Esse é o sentido da corrente, para cima, tá? De baixo para cima. Então, aqui, eu tenho essa corrente nesse caso. Nesse outro fio, a corrente está para baixo. É a mesma corrente, só que no sentido oposto. Tá? Então, correntes, nesse caso aqui eu tenho correntes com sentido oposto. O que acontece experimentalmente nesse caso? O que vai acontecer é que esses fios vão se repelir. Tá? Você vai conseguir medir um certo ângulo de inclinação aqui, um ângulo de deflexão desses fios, tá? Devido a essa corrente. Então, desse lado eu vou ter esse fio se entortando para cá e esse outro fio se entortando para cá, tá? Eu vou ter esses fios se repelindo, tá? Aqui continua o sentido das correntes, né? Aqui e para cá. Então, correntes opostas se repelem, tá? Então, o que eu tenho aqui? Que correntes opostas, no caso das correntes opostas, surge uma força de repulsão. Essa força não tem origem eletrostática, já que os fios
em geral, a gente está considerando os fios eletricamente neutros, né? Então, eu tenho um número de cargas positivas e negativas que torna a carga líquida zero, tá? Eu não tenho campo elétrico aqui, eu não tenho força eletrostática produzida por nenhum monopolo elétrico, tá? Então, aqui a origem dessa força, ela não está ligada à carga elétrica, tá? Ela não é uma força. Quer dizer, está ligada à carga elétrica porque, enfim, você tem uma corrente, mas o que eu quero dizer é que não está ligada a nenhum fenômeno eletrostático. Tá? Ela não tem origem eletrostática. Então, no caso de correntes em sentido oposto, eu tenho repulsão. Agora, se eu tiver correntes em sentidos paralelos, né, no mesmo sentido, o que vai acontecer? Eu vou ter uma atração, tá? Vamos ver isso. Então, primeiro vamos fazer os fios aqui. Mesmo desenho. Tá? Só que agora, o sentido da corrente é para cima, tá? No mesmo sentido, poderia ser para baixo também. Tá? Então, aqui tem a corrente e aqui eu tenho meu vetor corrente. Então, nesse caso, as correntes têm o mesmo sentido. O mesmo sentido. Tá? O que vai acontecer na prática? Esses fios vão se atrair. Tá? Eu estou exagerando nessa atração, tá? Mas, enfim, isso depende da intensidade da corrente. Tá? Se eu tiver uma corrente bem intensa, eu vou ter esse tipo de fenômeno. E antes de eu passar para esse caso, deixa eu só representar aqui. Eu vou ter sempre uma força de repulsão, né, aqui em cima. E aqui eu vou ter uma força de atração. Tá? E aí eu tenho a minha corrente aqui no sentido paralelo, né? Mesmo sentido. Tá? Então, nesses casos onde eu tenho o mesmo sentido, as correntes têm o mesmo sentido, correntes com o mesmo sentido, eu tenho uma força de atração. Aqui também não tem origem eletrostática. Então, o que a gente conclui? Vamos só colocar aqui. Correntes paralelas. Correntes paralelas implica em atração. Correntes antiparalelas, né? Uma está no sentido e a outra está diametralmente oposto, implica em repulsão. Tá? Isso é o que a gente obtém experimentalmente. Esse é um fato, um fato experimental. Tá? A força agora que aparece nesses dois experimentos que eu fiz é a força magnética. Tá? Não tem outra saída. A gente tem que agora passar a um novo tipo de força. Não é elétrica, ela só pode ser magnética. Tá? A gente dá o nome a essa força de força magnética. Então, a força que aparece, vamos colocar assim, que aparece nessas situações, é a força magnética. Tá? A força magnética é um pouquinho mais complicada que a força elétrica, tá? Mas não muito. Ela vai estar sempre ligada ao movimento das cargas, né? Se eu não tiver movimento de cargas, eu só tenho eletrostática, mas como eu tenho cargas em movimento, eu vou ter esse novo fenômeno, que é o campo magnético. Tá? Então, uma carga em movimento, né, uma corrente elétrica, né, formando uma corrente elétrica, produz, além do campo elétrico, ela produz também o campo magnético. Tá? Então, assim, temos que o campo magnético, se a gente olhar para um fio isolado, a gente vai ver que o campo magnético ele circula esse fio. Né? A gente até discutiu isso lá atrás, quando a gente comentou que o rotacional do campo magnético ele é diferente de zero. Né? Realmente, se você pegar um fio por onde passa uma corrente, você vai ver que o campo magnético ele circula esse fio. Tá? Eu vou fazer daqui a pouco um desenho. Então, tendo em mente que o campo magnético ele circula um fio por onde passa uma corrente, a gente pode entender melhor essa força de atração e repulsão entre esses fios. Tá? Então, vamos olhar para a força magnética ou o campo magnético que atravessa um fio. Tá? Deixa eu desenhar um fio. Tá? Vou fazer assim. Tá? Melhorar esse desenho. Aqui. Um pequeno tubinho que é um fio. Tá?
essa área transversal ela é bem desprezível, tá, pessoal, em relação ao tamanho do fio. Tá? Aqui eu tenho um fio por onde passa uma corrente I, tá? Que atravessa esse fio, que atravessa essa área, essa seção transversal perpendicular a esse fio. Tá? E aí eu tenho o campo magnético. O campo magnético ele circula, né? Eles são círculos concêntricos a esse fio. Né? Pega um ponto aqui nesse eixo Z e o campo magnético vai ter essa cara. Tá? Aqui são linhas de campo magnético. Tá? Aqui, né? O sentido da circulação. Tá? Tá? Você usa aquela regra da mão direita, né? O seu polegar aponta na direção da corrente e os outros dedos vão ser a direção e o sentido do campo magnético em torno do fio. Tá? Esses detalhes todos você tem no livro texto. E, bom, nas notas de aula eu não coloquei muitos detalhes sobre a regra da mão direita. Tá? Eu prefiro olhar mais para o produto vetorial que aparece aqui, né, do que olhar para a regra da mão direita, mas ela é útil de vez em quando. Tá? Então, o polegar aponta na direção da corrente e os outros dedos, né, eles dão a direção e o sentido do campo magnético. Muito bem. Então, com essa construção, sabendo desse fato, esse outro fato experimental de que o campo B circula o fio, a gente pode entender melhor o sentido e a direção da força magnética entre dois fios e a relação dela com a velocidade das partículas e também o próprio campo magnético. Tá? Então, vamos olhar de novo para aquela situação em que eu tenho dois fios por onde passam correntes paralelas. Tá? Então, vamos olhar para esse caso novamente. Então, aqui um dos fios e aqui outro desses fios. Tá? Então, como eu disse, a corrente é paralela, né? Então, ela tem esse sentido aqui. Deixa eu só voltar aqui. Então, tem esse sentido a corrente, tá? Para cima, tá? Correntes paralelas. Muito bem. Eu sei que agora, nesse caso, a força é atrativa, né? Quando eu tenho correntes paralelas, a força é atrativa. Então, a força vai ser nesse sentido aqui. Tá? A força vai ser uma força de atração. Esses dois fios se atraem com a mesma força. Tá? Aqui está a força magnética de atração. Se a corrente está para cima, então a velocidade das partículas está nesse sentido, né? Elas estão se deslocando nesse sentido. Então tem uma velocidade aqui para cima. Tá? Aqui nesse outro fio também tem um V. Tá? E eu sei que o campo ele está circulando esses fios, né? Então, por exemplo, nesse primeiro fio, nesse fio da esquerda, eu tenho a corrente para cima, então o dedão aponta para cima, se você quiser usar a regra da mão direita, a velocidade está para cima, e o campo está na direção perpendicular à página. Né? Então, o campo magnético, nesse caso, ele está aqui, ó, entrando na página. Tá? Se eu olhar para esse fenômeno da circulação do campo magnético em torno de um fio, tá? De um fio retilíneo. Então, o B está entrando na página. Agora, se eu olhar para esse outro, também, né? Eu pego o V para cima, o B está entrando na página. Então, o B está... Tá? Então, esse B em verde que eu estou desenhando, ele está entrando na página. Tá? Então, essas três quantidades, força, velocidade e B, elas formam uma tríade, né? Uma tríade de vetores. Então, para obter a força, eu posso considerar ela como o produto vetorial de V por B. Tá? Olhando para esse desenho, esse vetor F, que aparece aqui, ele é dado como produto vetorial desses outros dois vetores. Tá? Todos são mutuamente perpendiculares nesse caso específico, nem sempre eles vão ser mutuamente perpendiculares. Tá? Então, o que eu tenho aqui, só para retornar? Esse B, vejam, esse B que está aqui, né? Por exemplo, vamos colocar assim, esse fio 1, né? Fio 1 e fio 2, tá? Esse é um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, vou falar agora. Tá? Se eu olhar para o fio 2, eu vou ver que existe um campo magnético B produzido pelo fio 1. Então, esse campo magnético que está aqui, ó, esse que está aqui, ele é produzido pelo fio 1. Tá? Então, esse campo magnético atua sobre a corrente que está no fio 2, causando uma força de atração. Tá? Então, esse B, lembrem-se disso, esse B é produzido
colocar aqui, pelo fio 1. Tá? Não faz sentido, o campo B produzido pelo fio 2 não vai atuar sobre a corrente do fio 2, ele vai atuar sobre correntes externas. Tá? Então, esse B que está aqui é produzido pelo fio 1. Tá? Da mesma forma que eu tenho uma distribuição de cargas, elas produzem um campo elétrico, ele vai atuar sobre outras cargas. Tá? É assim que funciona. Esse B produzido pelo fio 1 atua sobre as cargas que estão passando no fio 2, tá? Causando uma força de atração, tá? Que é esse F que está aqui. Tá? Da mesma forma, o fio 1. Esse B que está aqui é produzido pelo fio 2. Tá? E aí você vai ter a força de atração. Tá? Então, olhando para essa figura, a gente tem essa relação entre a força magnética, o campo e a velocidade das partículas, das cargas nesse fio. Tá? Então, aí a gente consegue deduzir qual é a cara dessa força magnética. Tá? Então, a força magnética tá? O F, então um índicezinho aqui, F mag, força magnética, é igual a carga que está se movimentando, tá? Vezes o produto entre a velocidade dessa carga e o campo magnético externo, o campo magnético produzido por uma outra corrente. Tá? Essa é a lei de força magnética. Tá? Se além da força magnética eu tiver forças elétricas, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma força elétrica que a gente sabe que é Q vezes o campo elétrico, né? Se a gente tiver esses dois fenômenos, tanto os fenômenos elétricos quanto os magnéticos, a força resultante vai ser a soma das duas e vai ser a carga vezes o campo elétrico mais o produto entre a velocidade dessa carga e o campo magnético. Tá? Essa é a força de Lorentz. Tá? Essa é a lei de força de Lorentz. Tá? Lei de força de Lorentz, que dá a força que atua sobre uma carga devido tanto a um campo elétrico quanto a um campo magnético. Tá? Então, essa é a primeira parte, a apresentação da força magnética e seus efeitos. Tá? O que vocês têm que guardar? A força magnética atua sobre correntes. Tá? Sempre que eu tenho uma carga em movimento, eu vou ter força magnética que pode atuar sobre ela. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a corrente elétrica, né? Falar sobre esse elemento principal da magnetostática. Né? Se a gente tinha uma carga estática na eletrostática, agora a gente tem correntes elétricas, que é um dos elementos principais para formular a teoria da magnetostática. Tá? Então, correntes elétricas. Bom, correntes elétricas. A corrente elétrica em um fio, ela é definida como a quantidade de carga, né, por unidade de tempo que passa por um determinado ponto. Tá? Porque eu posso ter tanto correntes elétricas lineares, correntes elétricas volumétricas, correntes elétricas superficiais, por exemplo. Tá? Mas o conceito fundamental é que corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por um certo ponto por unidade de tempo. Então, são, sei lá, 10 coulomb por segundo que passam através dessa área transversal. Né? Se eu pegar um fio, por exemplo, e cortar ele, eu tenho uma área transversal. A corrente vai ser a quantidade de carga que passa por segundo por essa área transversal. Tá? Então, vamos escrever isso, né? Corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pela unidade de tempo, né? Por tempo. Tá? Em um certo ponto. Tá? Então, a gente tem coulomb, que é a quantidade de carga, dividido por segundo. Isso aqui é uma unidade chamada ampere. Tá? Então, 1 coulomb por cada segundo é 1 ampere. Tá? É a unidade no Sistema Internacional de Unidades para
corrente elétrica. Então, ela é dada em amperes. É um número de carga, né? A quantidade de coulombs de carga que atravessa um certo ponto por unidade de tempo. Tá? Vamos começar com a situação mais simples, onde eu tenho uma linha de carga. Tá? Então, eu tenho um fio onde eu defino uma densidade linear de cargas. Tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar assim, seja uma linha, ou um fio, tá? Não precisa ser um fio paralelo, pode ser uma linha, algo unidimensional, uma linha de carga com densidade, a gente sempre usa o lambda, né, para densidade linear, com densidade lambda passando, né, por essa linha de carga a velocidade v. Com velocidade v. Essa é uma velocidade homogênea, tá, pessoal? Essa é a velocidade de todas as cargas, tá? Elas têm a mesma velocidade, são todas correntes estacionárias, tá? Não tem algum problema aqui de aceleração de cargas, isso é um problema que a gente vai ver mais para frente, tá? Quando a gente estudar a magnetização dos materiais, a gente vai ver que existe um fenômeno que são os três tipos de magnetização, né? Que é o paramagnetismo, o diamagnetismo e o ferromagnetismo. E a aceleração do elétron no átomo vai estar relacionado a um desses fenômenos, tá? A gente vai ver mais para frente. Tá? Então aqui eu tenho meu fio, né? Minha linha de carga. Tem uma certa distribuição lambda de carga nesse fio, tá? E essa corrente tem uma certa velocidade v, como foi falado, e eu vou considerar uma certa distância, tá? Um certo elemento infinitesimal desse fio, tá? Vou chamar aqui de dl, tá? E ele é dado em módulo como a velocidade da partícula vezes a quantidade de tempo que ela demorou para realizar esse trajeto, né? Para realizar esse dl. Né? Eu tenho dl igual a v vezes dt. Tá? É a própria definição de velocidade. Né? Se eu passar o dt aqui dividindo, vai ser v igual a dl por dt, ou seja, a velocidade das minhas cargas. Tá? Então, a corrente, né? A corrente nesse caso, o que é a corrente, né? É a quantidade de carga por tempo, né? Então vamos lá, vamos construir essa corrente. Tá? A quantidade de carga que passa por um ponto, né, vai ser a densidade de carga vezes a distância. Tá? Essa distância é v dt. Tá? Então isso aqui é a distância percorrida por essas cargas. Tá? E o intervalo de tempo eu vou chamar de, vamos colocar ΔT aqui, né? Vou colocar ΔT para ficar melhor. E a quantidade de tempo é ΔT. Então cancela esses ΔT, fica lambda vezes v. Tá? Essa é a corrente linear. É lambda vezes v. Tá? Que é sendo lambda a densidade linear de cargas e v a velocidade das cargas. Tá? Mas vejam, essa corrente, essa corrente ela não é um escalar, né? Eu coloquei aqui um escalar para a gente construir a quantidade, mas essa corrente ela é um vetor, né? Eu preciso saber a direção e o sentido da corrente, né? Vocês viram ali que se eu tenho correntes paralelas, eu tenho um tipo de força magnética, se eu tenho correntes antiparalelas, eu tenho um outro tipo de força magnética. Então, essa corrente I, ela é um vetor. Tá? Para caracterizar ela completamente, eu tenho que usar a notação vetorial. Tá? Então, vou colocar assim, de fato, I é um vetor. Tá? Eu preciso saber a direção e o sentido dele, porque isso faz diferença fisicamente. Vamos colocar I vetor, vai ser igual a lambda vezes V. Claro, a corrente elétrica tem o mesmo sentido da velocidade das cargas. Tá? Então, está aqui essa corrente, no caso de uma distribuição linear. Tá? Então, mas qual vai ser a força magnética em um segmento desse fio? Né? Dá para calcular. Tá? Eu posso partir da força magnética devido, né, que atua num pequeno pedacinho de fio, tá? num dl de fio, então eu vou ter uma carga dq lá dentro,
Mas se eu quiser calcular a força magnética que atua sobre todo o segmento, eu preciso integrar sobre todo esse segmento. Tá? Então, a força magnética em um segmento de fio, um segmento, vamos dizer assim, macroscópico, né? Não um pedacinho infinitesimal, ela vai ser o seguinte: a força magnética é um vetor. Tá? Deixa eu só melhorar isso aqui. Força magnética. Tá? Vai ser igual a integral de dq, tá? V vetorial B. Tá? Lembrem-se da expressão da força magnética. Vamos voltar aqui em cima. Aqui, ó. É sempre a carga vezes esse produto vetorial entre a velocidade da carga e o campo magnético que está atuando sobre esse segmento, sobre essas cargas em movimento. Tá? Mas no caso não tem uma carga de prova, no caso do fio. Tem um pequeno elemento dq que eu estou integrando sobre todo o fio. Né? Então eu tenho um elemento dq, atua uma força magnética sobre esse elemento dq que está em movimento, mas se eu quiser calcular a força total, eu preciso integrar sobre todo o fio. Então, por isso que aparece essa integral aqui embaixo, tá? E aparece esse dq, que é um pequeno elemento, tá? Mas esse dq eu posso escrever em termos da densidade linear de carga e do tamanho do segmento de fio, né? Do infinitésimo de fio, o dl, né? Então, isso aqui vai ficar lambda dl, tá? Que é a mesma coisa que dq, vezes v vetorial b, tá? Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso juntar esse lambda com a velocidade. Eu posso passar esse lambda aqui para dentro, porque lambda vezes a velocidade é a própria corrente, tá? Eu quero escrever isso aqui em termos da corrente. Então, isso aqui vai ficar igual a, vamos escrever assim, dl, lambda v vetorial b. Né? Esse lambda vetorial b lambda vetorial v é a própria corrente, a própria corrente elétrica que atravessa esse fio, ok? Então isso aqui vai ficar integral de dl e vetorial b. Tá? Então eu consegui escrever a força magnética aqui em termos da minha corrente, tá? Aqui nesse caso, pessoal, se vocês lembrarem do fio, eu tenho o meu fio aqui, tá? Eu tenho meu elemento dl, né? Então eu vou orientar ele, tá, nessa direção, e eu tenho a corrente na mesma direção. Tá? Então tanto esse vetor dl, tá, que tem módulo que está aqui na integral, esse dl sem o vetor, e o i, eles têm a mesma direção e sentido. Então eu posso tirar essa notação vetorial do i e passar para o dl sem perda. Tá? Eu posso fazer isso porque eles têm a mesma direção e sentido. Tá? Então, nesse caso, eu posso melhorar essa minha expressão, isso aqui vai ficar igual a integral, eu posso tirar o i, agora ele perdeu a notação vetorial, já que a direção e o sentido está todo no dl, tá? E eu coloco o meu dl aqui dentro, faço dl vetorial b, tá? Então, isso que está aqui dentro da integral é a força magnética que atua em um segmento de fio dl, por onde passa uma corrente I. Tá? Mas se eu quiser a força magnética sobre o fio como um todo, eu preciso integrar. Tá? Então, eu posso tirar essa corrente dessa integração, se a corrente for constante, né? Então, se a corrente for constante, né? Tá? Eu fico com a força magnética igual a I integral dl vetorial b. Tá? Esse é o nosso primeiro resultado interessante, tá? Onde eu tenho a força magnética que atua sobre um fio por onde passa uma corrente constante I. Tá? Então, fica guardado esse primeiro resultado. Tá? Aí agora, a sugestão é que vocês façam algum dos exercícios, tá? Tanto o exercício que tem nas notas de aula, quanto algum exercício do Griffiths, tá? Algum exercício resolvido do Griffiths para entender como funciona essa expressão aqui para o cálculo da força magnética que atua em um circuito, tá? Em um fio, um circuito, um segmento de fio, tá? Então é interessante que vocês façam algum exercício, tá? Então isso aqui é a força, né, que atua no segmento de fio por onde passa uma corrente
que é dado em termos de uma distribuição linear de carga. Tá? Agora vamos ver uma corrente superficial. Tá? O que significa uma corrente superficial? Depois a gente vai ver a corrente volumétrica, que é a mais geral de todas. Tá? A corrente superficial, vamos defini-la. Da mesma forma que a gente definia distribuição superficial de cargas, a gente precisa definir uma distribuição de correntes, tá? Então, primeiro a gente considera uma superfície. Considerar uma superfície qualquer aqui. Tá? Uma superfície S. Então, a gente vai considerar uma carga que flui por essa superfície, tá? Ao invés de um fio. Então, é um problema bidimensional agora, não é um problema unidimensional. Então, a gente tem uma densidade superficial de corrente, tá? Que eu vou definir como esse vetor K. Tá? Essa aqui é a densidade. Densidade superficial de corrente. Tá? E aí vamos definir ela, né? Então, primeiro eu vou considerar uma certa área, tá? Uma certa área aqui em cima, uma certa área, tá? Que está aqui desenhada, tá? nessa superfície S. Cuja largura dessa área é esse DL perpendicular. Tá? Então, vou chamar ele de L perpendicular porque ele está definido perpendicularmente ao fluxo da corrente. Tá? Então, tem uma densidade de corrente cujo fluxo é nesse sentido. E esse DL está definido de maneira perpendicular. Então, eu estou definindo uma área cuja largura é perpendicular ao fluxo da corrente. Tá? A corrente nessa fita, né, nessa área que parece uma fita, né, que eu estou tomando desse S, então a corrente é DI. Tá? Vou chamar que é DI. Então é a corrente, tá? É corrente elétrica na fita, tá? Que é nessa área que eu tomei aqui dessa área S, essa área cuja largura é DL perpendicular. Tá? Então, a densidade superficial de carga, a K, vai ser a corrente dividido por DL. Tá? Então, vai ser a corrente dividido por DL perpendicular. Tá? É a corrente por largura perpendicular ao fluxo. Tá? Então, é assim que a gente define uma distribuição de correntes nessa área. Superficial, uma densidade superficial de correntes. Tá? Muito bem, isso é uma maneira de definir, deixa eu colocar o vetor aqui, tá? Então K é um vetor, tem uma certa direção e sentido. Tá? Outra maneira de escrever a densidade superficial é em termos, né, a densidade superficial de correntes é em termos da densidade superficial de cargas, né, assim como a gente fez com a corrente linear. Tá? Se eu definir sigma como sendo a densidade, agora não mais de corrente, né? Agora eu vou falar de carga, densidade superficial de carga, de cargas, e V, a velocidade das partículas, né, carregadas, das cargas. Então, a densidade superficial de corrente vai ser essa densidade superficial de cargas vezes a velocidade dessas cargas. Tá? Muito parecido com o que a gente tinha definido no caso linear. Quando a gente for definir o caso volumétrico, vai ser densidade volumétrica de cargas vezes a velocidade dessas cargas. Aí eu vou definir uma densidade de correntes volumétrica. Tá? De modo geral, esse vetor K ele varia de ponto a ponto sobre essa superfície. Tá? Isso não tem mistério para ninguém. Refletindo essas variações dessa densidade superficial de cargas. Né? Se eu tiver mais carga uma certa região, eu vou ter um maior fluxo de densidade de corrente. Se eu tiver menos carga, eu vou ter um menor fluxo dessa densidade de corrente superficial. Tá? Da mesma forma que a gente fez para o caso linear, a gente pode calcular a força magnética devido a essas correntes superficiais. Tá? A força magnética, novamente, a gente segue o
segue a definição da força magnética, tá? Mas lembrando que eu estou integrando sobre essa superfície, tá? Isso aqui é uma integral na superfície, tá? Então, tem um elemento de carga, tem a sua velocidade vetorial, o campo magnético que está atuando sobre essa superfície, né? Sempre lembrando, tem um campo magnético que atua sobre essa superfície, gerando uma força magnética que atua sobre as correntes que estão ali definidas nessa superfície, tá? É sempre assim que funciona, tá? Isso aqui vai ser igual, vamos escrever esse dq em termos da sua densidade de cargas, né? Bom, eu tenho que definir também um elemento de área, né? Então, esse dq vai ser a densidade superficial de carga vezes um elemento de área, né? Já que é uma carga que está distribuída numa superfície, V vetorial B. Tá? Lembrando que isso aqui é um elemento de área. Elemento de área. A gente já sabe isso, né? A gente já fez tantos problemas e tantas discussões levando isso em conta. Eu posso jogar esse sigma lá para dentro para multiplicar V e aí eu definir a densidade superficial de correntes, né? Então isso aqui vai ficar sigma V vetorial B e aqui o meu dA. Okay? Isso aqui vai ser igual a integral nessa superfície do próprio K, né? Esse produto sigma vezes V é o próprio K, que é a distribuição de correntes, né? A densidade de corrente superficial, vetorial B, tá? Integrado em dA. Tá? Então está aqui a força magnética sobre uma corrente superficial tá? Força magnética sobre uma corrente superficial K. Ok? Então, aí como vocês podem imaginar, nossa próxima generalização vai ser em termos do volume, né? Agora eu vou definir uma corrente volumétrica, que é a corrente mais geral, que é o que aparece nas equações de Maxwell, né? Claro, quando eu tiver um problema muito específico de uma linha ou de uma distribuição superficial, eu utilizo essas quantidades que a gente acabou de definir. Mas, em geral, a gente está tratando do eletromagnetismo do ponto de vista mais formal e mais abrangente, a gente sempre vai usar a corrente volumétrica, tá? Que é um caso mais geral, tá? Que engloba mais fenômenos. Bom, a corrente volumétrica, vou colocar aqui, corrente volumétrica, tá? Então vamos definir uma corrente volumétrica que eu vou denotar pela letra J, né? Também é um vetor, tá? E então vamos definir o seguinte, vamos considerar um tubo, né? Um tubo volumétrico aqui, uma figura volumétrica, com um corte transversal, tá? Esse corte transversal é esse corte aqui, né? Essa área, tá? Eu vou considerar um corte infinitesimal, tá? Um pedacinho desse corte só, tá? Eu vou chamar, deixa eu escolher aqui, isso aqui, ó. É um pedacinho infinitesimal desse corte. E ele tem área dA perpendicular, tá? Eu sempre uso esse símbolo perpendicular porque é perpendicular ao fluxo da corrente, tá? Então aqui eu tenho essa área perpendicular, e aí se eu olhar, né, para prolongamento dessa área dentro do volume, eu tenho esse corte aqui, tá? Que ele vai desembocar num outro... Bom, o desenho não ficou muito bom, mas aqui eu tenho uma outra dA perpendicular, tá? Então eu tenho esse pequeno tubo infinitesimal. E a minha corrente, ela tem fluxo nessa direção, tá? Então tá passando aqui, eu tenho uma corrente cuja densidade de corrente volumétrica é dada por esse J e ela tem essa direção. Vocês veem que o vetor J ele é perpendicular a essa pequena área transversal dA perpendicular, né? Então o J é perpendicular a essa área, tá? Então se eu tenho atravessando esse tubo uma corrente DI, tá? Vamos escrever aqui. Vamos escrever, escolher uma cor, tá? Aqui. Se eu tenho DI como sendo a corrente que atravessa o tubo,
tá? Então, a densidade volumétrica de correntes vai ser essa corrente dividido pela área da seção transversal, tá? É o quanto de corrente atravessa essa área transversal, tá? Eu posso fazer esse corte em qualquer ponto, né? Então, em qualquer ponto que eu fizer esse corte, eu vou ter a distribuição de correntes naquela área, tá? Naquele volume, naquela seção daquele volume, tá? Naquele ponto específico onde eu estou interessado. Então, J, que é a densidade volumétrica de correntes, ela é definida como a corrente que atravessa esse tubo dividido pela área perpendicular. Tá? Então, J, a gente diz que é a corrente por unidade de área perpendicular ao fluxo. Tá? E isso, se eu construir em cada uma dessas seções transversais que eu posso fazer nesse tubo, eu construo a distribuição de corrente. Quer dizer, a corrente vai mais para cima, vai mais para baixo, ela desce nesse volume, ela vem para cá, ela vem para cá, ela se concentra mais aqui porque tem mais cargas aqui. Isso tudo, essa expressão pode me dizer. Tá? Essa é a definição de densidade volumétrica de correntes. Tá? Da mesma forma, de forma análoga que a gente fez no caso da corrente, da densidade de corrente linear e densidade de corrente volumétrica, a gente define uma densidade volumétrica de carga, né? Então, um ρ, que é a densidade volumétrica de carga, tá? V é a velocidade das cargas, portanto, a densidade volumétrica de corrente vai ser essa densidade volumétrica de cargas vezes a velocidade. Tá? Nenhum mistério aqui. E aí a gente pode passar também para o cálculo dessa força magnética. Né? Então, tem um campo magnético que atua sobre essa distribuição volumétrica de cargas, de correntes, né? E aí eu posso calcular qual é a força magnética. Tá? Muito análogo ao que a gente já fez nos outros casos. Tá? Então, integral, um elemento de carga, V vetorial B. Tá? Lembrando que esse daqui agora é uma distribuição volumétrica, né? É uma carga que está distribuída num infinitésimo volumétrico, né? Vamos colocar aqui V, para lembrar que é uma integral de volume, tá? Então, eu vou ter V vetorial B vezes dq, mas dq é densidade volumétrica de carga vezes o elemento de volume. Tá? Então, multiplicando esse ρ por V, né, a gente vai ter o nosso J, que é a nossa distribuição volumétrica de correntes. Então, isso aqui vai ficar integral em V de J vetorial B integrado em detal. Tá? Então, essa aqui é a força magnética. A força magnética que atua em um volume, no caso, tudo que atua em uma distribuição volumétrica de corrente. J. Tá? O que está aqui dentro que é o que define o integrando, é a força magnética que atua num elemento de tal. Mas a integral toda é a força magnética que atua como um todo nessa distribuição volumétrica de correntes. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho da equação da continuidade, tá? E aí a gente finaliza esse nosso primeiro contato com a magnetostática, tá? Então vamos falar um pouquinho da equação da continuidade. Já que a gente agora tem o conceito de corrente, né? A gente tem o conceito de distribuição volumétrica de correntes, a gente pode falar um pouquinho da equação da continuidade. Tá? Então vamos lá. Equação da continuidade. Tá. Então, primeiro, vamos considerar uma corrente que atravessa uma superfície. Tá? A gente sabe que, pela definição
da definição da densidade volumétrica, né, vamos colocar assim, a gente tem que J vai ser igual a DI dividido pela área perpendicular ao fluxo dessa corrente volumétrica. Tá? Mas eu posso, vamos dizer, inverter essa relação e escrever a corrente, né, ou vamos escrever em módulo. Vamos deixar em módulo aqui para ficar mais simples. Né? Eu tenho J igual a DI, DA perpendicular. Tá? Então, eu posso inverter essa relação e escrever I em relação a J, ou seja, a corrente, tá, que atravessa uma certa superfície S é igual a J vezes DA perpendicular. Tá? Então, é como se eu tivesse isolado DI, passado DA perpendicular para o outro lado e integrado. Tá? Eu posso fazer isso. Tá? Então, essa área é perpendicular ao fluxo, mas eu posso definir um vetor DA que é paralelo ao fluxo. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, lembra, eu tenho aquela... Tá? Então, eu tenho esse tubinho, né, por onde atravessa a J, tá? Onde atravessa a minha densidade volumétrica de correntes. E aqui eu tenho o DA, né? Essa aqui é o meu DA perpendicular. Mas aí eu posso orientar ele, tá? Eu posso orientar ele, né? Eu posso criar um vetor aqui que é um DA perpendicular, tá? Que está na mesma direção de J. Então, nesse caso, eu posso escrever esse produto que está dentro dessa integral como um produto escalar. É o produto escalar de J, vetor J, e o dA perpendicular. Tá? Porque se eu calcular o produto deles, você vai ver que no fim vai dar esse valor aqui, já que o ângulo entre eles é zero, e aí eu vou ter um cosseno de zero, que é 1. Tá? E de todo modo, eu consigo generalizar essa expressão para quando eu tiver uma distribuição de correntes mais complicada, em que ela estiver bagunçada, quer dizer, que ela estiver numa certa situação em que não é realmente não é paralela, esse vetor dA perpendicular não é paralelo ao meu J, tá? Quando eu tiver uma situação mais complicada. Então, nesse caso, eu tenho uma expressão agora para a corrente que atravessa uma certa superfície. Tá? J escalar dA. Vamos tirar o perpendicular aqui. Tá? É um dA qualquer. Tá? Quando eu fizer o produto, aí vai surgir o dA, que é essa seção transversal perpendicular ao fluxo da minha corrente. Tá? Então, aqui está a definição de corrente que atravessa uma certa superfície S. Muito bem. Agora, se eu lembrar do teorema do divergente, tá? A gente tem o seguinte, se esse S for uma superfície fechada, tá? Vamos lembrar o teorema do divergente. Vamos colocar assim, usando o teorema do divergente, eu tenho aqui integral numa superfície fechada de J escalar dA vai ser igual a integral no volume do divergente desse J, de tal. Tá? Então, assim, eu consigo relacionar a corrente que atravessa uma superfície, né, com o divergente dessa minha distribuição de correntes que está lá dentro desse... que está lá distribuída nesse volume que é englobado por S. Né? Na verdade, a figura que eu tenho é essa aqui. Né? Vou colocar assim. Eu tenho aqui uma distribuição, eu tenho um volume, tá? Por onde atravessa uma certa distribuição de correntes. Né? Atravessa uma certa corrente. Tá? Se eu tenho uma... Né, então, tem um J, né, tem uma distribuição de correntes que, por exemplo, ela está atravessando essa superfície que engloba esse volume V. Tá? Como a carga elétrica se conserva, se eu tenho corrente saindo, a única coisa que pode acontecer dentro desse volume é a densidade de cargas diminuir. Tá? Então, ρ aqui dentro diminui.
Tá? Então, vamos voltar. Né? Então, eu tenho um volume, tá? Lá dentro. Eu tenho uma distribuição de cargas em forma de corrente, pode até ter cargas eletrostáticas lá dentro. Enfim, tem uma distribuição de correntes lá dentro. E eu tenho corrente fluindo através dessa superfície, ou seja, fugindo desse volume. Se essa corrente está fugindo desse volume, significa que a carga lá dentro tem que diminuir, porque eu não posso criar carga, nem destruir carga sem nenhuma consequência. Né? Então, se eu quero tirar carga, se eu quero tirar uma corrente desse volume, significa que o número de cargas lá dentro tem que diminuir. Se eu tivesse corrente entrando nesse volume, significa que o número de cargas lá dentro tem que aumentar. A densidade de cargas lá dentro tem que aumentar. Tá? Então, eu posso escrever o seguinte a partir dessa, dessa minha observação. Eu sei que a corrente, pelo teorema da divergente, ela vai ser dada como a integral do volume do divergente do J, né? Que nada mais é o fluxo de corrente que atravessa essa superfície, que é essa, está dado por essa expressão, né? Se eu usar o teorema da divergência, eu posso escrever a corrente que flui em termos dessa integral no volume do divergente de J. Tá? Então, isso aqui basicamente é corrente. Então, se eu tenho corrente saindo, tá? significa que essa corrente saindo, ela vai ser igual a menos, vamos colocar aqui, menos a variação da densidade de carga no tempo. Tá? Então, essa densidade, essa derivada da densidade que está aqui, pessoal, é uma derivada no tempo. Então, ela está dizendo o seguinte: se eu tenho fluxo de corrente para fora, significa que a carga lá dentro tem que variar. É isso que está dizendo essa derivada. A carga lá dentro do volume está variando. Mas ela está variando negativamente, por isso que tem esse sinal negativo. Ela está diminuindo. Então, é menos a variação de ρ em relação ao tempo. Ela está diminuindo. Tá? Então, essa quantidade que está aqui, vamos colocar assim, d tal. Essa quantidade que está aqui é o fluxo para fora. Esse fluxo para fora, ele diminui a densidade volumétrica de carga. Tá? Se eu tivesse um fluxo para dentro, mudaria o sinal. Tá? Mas mudaria o sinal desse J também. Tá? Então, eu considerar apenas o fluxo para fora e a carga diminuindo é o mesmo de eu considerar o fluxo para dentro e a carga aumentando. Tá? Apareceria um sinal negativo nessas equações aqui que compensaria. Tá? Então eu tenho essa relação. Isso aqui é uma expressão para conservação da carga elétrica, tá, pessoal? Se a carga está saindo por corrente, significa que a densidade de cargas lá dentro do volume está diminuindo. Eu não posso simplesmente criar cargas do nada, tá? Então vocês estão vendo, né? São duas integrais de volume, tá? Eu posso colocar essas duas quantidades embaixo do mesmo sinal de integral, né? Eu posso trazer esse del ρ, del t para esse lado, e aí eu vou ficar com o seguinte: integral de volume de divergente de J mais derivada de ρ em relação ao tempo, isso aqui integrado em d tal, igual a zero. Tá? Para que isso seja verdade, para qualquer volume d tal, significa que o integrando tem que ser igual a zero. Ou seja, divergente de J mais del ρ del t tem que ser igual a zero, tá? Tá aqui a conservação da carga elétrica, tá? Conservação local da carga elétrica. Se eu tenho um fluxo de carga, representado por esse divergente, né? Então, fluxo de carga elétrica mais a diminuição ou aumento de carga elétrica dentro do volume, isso aqui tem que ser igual a zero, ou seja, uma coisa compensa a outra. Tá? A quantidade de carga que sai tem que ser igual à quantidade de carga que diminui dentro do meu volume. Tá? E isso tem que ser igual a zero. Esse balanço tem que ser igual a zero. Tá? Um jogo de soma zero. Se eu tiro duas cargas por corrente, eu tenho que ter uma diminuição de duas cargas na densidade volumétrica de cargas dentro do meu volume. Tá? Essa aqui é a equação da continuidade. Ela é muito importante. Tá? Equação da continuidade. Tá? E, como eu falei, ela representa
matematicamente a conservação da carga elétrica. Muito bem, tá? Vou parar por aqui. Tá? Eu sugiro que vocês leiam o capítulo, o início, né, a introdução à magnetostática que está no Griffiths, tá? Que é o nosso livro-texto principal. Dei uma olhada também nas notas de aula, tá? Para fixar bem essa discussão. Tem alguns detalhes aí, tá? Um pouco mais complicados, tá? Do que a gente está acostumado em relação à eletrostática, mas não é muito difícil não, tá? Não é algo, é algo impossível, tá? E aí na próxima videoaula a gente vai falar da lei de Biot-Savart. Tá? A lei de Biot-Savart é a lei empírica da magnetostática. Ela faz o papel da lei de Coulomb na eletrostática. Tá? A gente tem uma lei empírica que me ajuda a determinar qual é o campo magnético devido a uma corrente. Tá? A gente até agora olhou para a lei de força, né? A força magnética que atua numa certa distribuição de correntes. Agora a gente vai ver, dado uma corrente, qual é o campo magnético produzido por aquela corrente. Tá? A gente vai ver qual é a lei de força, assim como a lei de Coulomb, ela dá qual é a força elétrica, dado uma distribuição de cargas. A lei de Biot-Savart é, dado uma distribuição, uma corrente, uma distribuição de correntes, qual é o campo magnético produzido por essa distribuição de correntes. Tá? Então, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? na próxima videoaula, e vai entender essas consequências dessa lei de Biot-Savart. E vai entender as consequências da lei de Biot-Savart. Então, vamos calcular o rotacional do campo magnético, vamos calcular o divergente do campo divergente do campo magnético para determinar as nossas equações de Maxwell da magnetostática. Tá? A gente precisa calcular essas quantidades. É isso que a gente vai fazer na próxima videoaula. Ok? Então é isso, até mais.